Muito bem, pessoal, vamos proceder aqui à atividade 2.2.3 dentro do Packet Tracer. Então, logo que a gente abre a atividade, ele já aparece aqui no nosso dashboard com a topologia lógica e a nossa janelinha do PT Activity. Normalmente eu costumo redimensionar ele aqui nesse canto, clicar em Top para que essa janela permaneça sempre acima dessa aqui. E aqui eu já posso dar um zoom para a gente entender um pouquinho melhor o cenário. Então esse cenário dessa atividade é um cenário bem simples, ele é composto dos 3 roteadores R1, R2 e R3, 3 switches S1, S2 e S3 e 3 PCs, PC1, PC2 e PC3. O Packet Tracer, nessas atividades aqui guiadas, ele é até um pouquinho chato, porque ele requer que a gente faça exatamente o que está escrito aqui. A gente vai ver que em algumas etapas, por exemplo no switch, a gente pode fazer a ligação em uma das 24 portas do switch, mas tem que ser exatamente na porta que ele falar aqui na nossa atividade. Ele começa aqui com uma tabela das interfaces de cada dispositivo e o endereço IP, máscara e gateway de cada uma dessas interfaces. Então aqui, como por exemplo, o roteador R1 ele tem duas interfaces aqui configuradas, FA0/0, que é a Fast Ethernet ou a interface do cabeamento de par trançado, e uma interface serial 0/0, e ainda faltou mais um 0 aqui. Tá, então seria S0/0/0. Uma interface serial para conexão com outros roteadores via cabo serial. Então ele tem aqui, essa aqui é a interface Fast Ethernet, que é conectada ao switch, e a outra interface é a serial, que é conectada ao roteador R2. Já o roteador R2 ele tem 3 interfaces. Ele vai ter uma Fast Ethernet 0/0, que é essa aqui, uma interface S0/0/0, que é essa interface que se conecta ao R1, e uma interface S0/0/1, que é essa outra interface que vai se conectar ao roteador R3. Já o roteador R3 ele tem uma interface Fast Ethernet 0/0, que se conecta ao switch S3, né, e aqui uma interface S0/0/1. E aqui infelizmente ele cortou o último número 1 aqui, mas durante a visualização aqui das etapas, ele vai indicar para a gente qual é a interface correta. Tudo bem? Vocês percebem aqui também triângulos verdes e vermelhos. Isso significa que os verdes é quando a interface ela está funcionando e está corretamente configurada, né? Então aqui é tanto a interface do PC quanto a do switch. E o vermelho aqui no caso do roteador, entre o roteador e o switch, tá? Normalmente é quando essa interface Fast Ethernet do roteador não está configurada corretamente, então ele não reconhece o link. Partindo aqui para a atividade, então ele fala, aí dá uma pequena introdução. Ethernet é a tecnologia de camada 2, dominante, utilizada em redes locais. Para habilitar a comunicação, interfaces Ethernet em host são configuradas com informações de IP. Interfaces Ethernet do roteador também são configuradas com informações do IP para permitir que elas se comuniquem com outros hosts em uma rede local conectada. Então, quais são os objetivos aqui? Configurar o IP nas interfaces Ethernet, configurar IP nos PCs, configurar a informação de IP nas interfaces Ethernet dos roteadores. Depois verificar o funcionamento, verificar o status das interfaces, verificar a conectividade e observar o funcionamento do protocolo ARP. Bom, quando a gente tem aqui tarefa 1, né, é quando começa a mão na obra. Então aqui é configurar informações de IP de interface Ethernet em uma rede. Primeira etapa, configurar nos PCs. O que ele fala? Configure as interfaces, as seguintes informações de IP nos 3 PCs da rede. Aqui ele facilita porque para cada um dos 3 PCs ele já traz as informações
para que não seja necessário a gente vir aqui consultar nessas 3 últimas linhas, tá? Mas mais na frente, quando a gente for configurar os roteadores, essa tabela vai ser necessária para consulta. Então vamos começar pelo PC1, né? A gente clica aqui no PC1 e vai abrir essa janelinha, tá? Nós vamos em Config. Aqui ele tem o Default Gateway. No caso do PC1, o Default Gateway é 172.16.3.1. 172.16.3.1. E a informação de IP e máscara? IP e máscara, a configuração é feita na interface correta, que é a Fast Ethernet. Tá? Então aqui, ó, configuração do IP, já está marcado como estático, vamos colocar 172.16.3.10, vai ser o endereço IP dessa máquina. E muita gente perguntou que quando clica aqui, ele já preenche com uma máscara automática. Essa máscara aqui, 255.255.0.0, é a máscara padrão para endereços IP de classe B, que é o caso do IP que começa com 172. Só que neste caso aqui, a gente vai usar a máscara de classe C, 255.255.255.0. Tá? Lembrando que qualquer configuração, está dizendo que eu errei alguma coisa, vamos lá, 255.255.255.0. Beleza. Tá? Então lembrando aqui, né, todas as configurações que a gente faz aqui no Packet Tracer, elas já valem na hora. A gente não precisa clicar em aplicar, em reiniciar, em nada, ok? Basta eu fechar aqui e a configuração está feita. Vamos para o PC2, config, Default Gateway, é 172.16.1.1, 172.16.1.1, e na Fast Ethernet vamos configurar o IP correto, 172.16.1.10, e a máscara 255.255.255.0. Agora só falta o PC3. Config, Default Gateway. Aqui já é o IP de classe C, 192.168.2.1, e no Fast Ethernet 192.168.2.10. Tá? E perceba aqui, ó, como ele começa com 192 e é endereço de classe C, aí sim aqui na máscara de subrede ele já preenche corretamente a máscara que a gente quer. Deixa eu só verificar aqui o gateway de novo. Tá, o gateway está correto. Tá? Então o que acontece? Para o PC1, ele é 192.168.3.10. O gateway dele é 192.168.3.1, que é essa interface. Tá? Então o gateway ele é utilizado quando eu quero comunicar com máquinas, com endereços que estão fora da minha rede. Tá? Se o endereço que eu quero me comunicar é da mesma rede do PC1, tá? Essa comunicação ela vai ficar isolada aqui dentro dessa rede. Se for para fora, eu tenho que mandar para alguém que saiba encaminhar esses pacotes. No caso, é o Default Gateway ou a rota padrão dessa rede local. A mesma coisa vale para os outros para as outras redes. Tudo bem? Bom, fizemos a configuração dos PCs. Agora ele fala para configurar informações de IP nas interfaces Ethernet do roteador. Então, como eu falei para vocês, o roteador ele tem as interfaces Ethernet, que é para cabo de par trançado, e as interfaces seriais. Nesse caso aqui, ele está dizendo que é para a gente configurar nas interfaces Ethernet. Acesse o roteador R1, aba CLI, e esse aqui é o terminal, aquele terminal que a gente utiliza conectado diretamente ao roteador para exibir essa tela de configuração em linha de comando. Tá? CLI significa Command Line Interface ou interface de linha de comando. E como ele exibe mensagens constantemente, para eu exibir o meu prompt para comandos, eu simplesmente dou um Enter aqui, ele vai aparecer um router com um sinal de maior. Tá? Então aqui
nesse guia, ele coloca os comandos em negrito. Então, o primeiro comando aqui é para entrar no modo privilegiado com Enable, Enter. Vocês percebam que o sinal de maior já virou um jogo da velha. Significa que a gente já está com modo privilegiado. Agora a gente vai entrar no modo de configuração global com o comando config espaço T. Percebam que aqui também já apareceu config. Ok? Agora a gente precisa selecionar qual interface que a gente quer configurar. A gente vai usar o comando interface. Vocês podem usar o tab que ele completa, né? FA0/0, que é a interface Fast Ethernet 0/0. Tá? Então aquele que estava config agora já está config-if. E a gente vai colocar o endereço IP dessa interface. IP address 172.16.3.1 espaço a máscara 255.255.255.0. Bom, se ele não acusou erro, tá? É que o comando já está valendo. Mais uma vez, pessoal, sempre que a gente dá um Enter em qualquer configuração, essa configuração imediatamente já está valendo. Tá? Então, configuramos o endereço IP e a máscara para essa interface. Agora a gente vai ligar a interface com o comando no espaço shutdown. Enter. Perceba que aqui já deu uma mensagem na tela. Né? Ó, protocolo da interface Fast Ethernet mudou para app, ou seja, a interface já está valendo. Ok? Dou um enterzinho aqui só para mostrar o prompt de comando de novo. E agora ele falou, saia do modo de configuração com a tecla de atalho Ctrl Z. Tá? Dou um enterzinho aqui de novo. E agora a gente vai salvar a configuração com esse comando. Copy, espaço run, espaço start. O que significa isso? Eu vou copiar a configuração que está em execução. Tá? Então, mais uma vez, eu insisto aqui. Quando vocês digitam o comando e dão Enter, essa opção já está valendo. Então, eu vou copiar essa configuração que está valendo para a memória ROM do equipamento, tá? Que vai ser carregado quando o roteador for ligado. Tá? E esse espaço fica aqui no Start. Então, eu vou fazer o copy da configuração e execução para a configuração de inicialização. Ele pergunta aqui qual é o arquivo o nome do arquivo de destino. Eu simplesmente dou um Enter de novo e ele deu o OK. Tá? Bom, tá valendo aqui a configuração. Se vocês perceberem agora, ó, o linkzinho já passou de vermelho para verde. Vamos fazer a configuração do R2, CLI, Enter, o down enable, config espaço T, interface FA0/0. E agora eu vou colocar o endereço IP para ele, que ele já colocou aqui também. Tá? IP address 172.16.1.1 espaço a máscara 255.255.255.0. Legal? Vamos inicializar a interface com o comando no shutdown. Enter. Ctrl Z. Copy. Run. Start. Enter. Vamos verificar, ó. Então aqui já a interface já está app. E esse laranjinha é porque está em tratamento com o switch para determinar se a comunicação é duplex, se ela é half duplex, e a velocidade do enlace. Ok? Pronto, estabeleceu, ficou verde. Agora só falta o R3. Vamos lá rapidamente, vocês já entenderam a ideia, né? Enable, config T, interface FA0/0, IP address 192.168.2.1 e a máscara 255.255.255.0. Vamos ligar a interface com o no shutdown. Ctrl Z, copy, run, start. Perfeito. Os três roteadores estão configurados.
Agora ele fala aqui, verifique o funcionamento apropriado. Verificar o status das interfaces nos roteadores. Em cada uma dos roteadores, verifique o status rodando o comando show IP interface brief. Então volto aqui, show IP interface brief. O que ele está dizendo aqui pra gente? Ó? Aqui está o comando que eu executei, interface fast ethernet 0/0, está com o IP que a gente configurou, né, 172.16.3.1, tá ok. O método é manual, setamos o IP na mão, né? E o status e o protocolo está up. Vamos para o R2, show IP, show IP interface brief. Também Fast Ethernet 0/0 com o seu IP apropriado, interface está up, ok. E no R3, show IP interface brief. Também está com o seu IP na Fast Ethernet 0/0, o status está up. Muito bem. Agora aqui, na etapa 2, ele fala para verificar a conectividade entre os hosts e roteadores, então entre os PCs e os roteadores. No prompt de comando do PC1, vamos lá. PC1, desktop, command prompt. Ele abriu o prompt aqui do Windows, tá? Ele diz para a gente colocar o comando arp -a. Tá? Então, ele não retornou nada aqui para a gente, certo? No roteador R1, emita o comando show arp. Então vamos baixar esse aqui, roteador 1, show arp. Ó, o que ele trouxe aqui pra gente? Aqui ele só trouxe a informação da própria interface, tá? 72.16.3.1. O protocolo ARP, ele tem que ajudar a gente a montar uma tabela que relaciona numa coluna o endereço IP e numa outra coluna tem aqui, ó, hardware ADDR, ou seja, endereço de hardware, que nada mais é o endereço MAC. Tá? Esse aqui é o mesmo endereço MAC que a gente conhece, só que a Cisco dá um outro formato para ele. Ele junta aqui, ó, de 2 em 2 octetos separados por um ponto. Tá? Então aqui não aparece ainda a informação do PC1, por quê? Porque o PC1 ainda não se comunicou com o R1. Então por isso que ele não traz aqui. Ele fala pra gente no prompt de comando do PC1, emita o comando ping. Então vamos lá. Ping 172.16.3.1. Tá? Então ele está respondendo. Tá? O Windows, o prompt de comando do Windows, ele sempre emite por padrão 4 pacotes ICMP, né, que é o pacote que o comando ping utiliza, certo? Então ele emite esses 4 pacotes que foram em direção ao roteador R1 e ele fala que depois do ping, ainda aqui no próprio prompt de comando do PC1, para rodar o arp-a. arp-a. Então a gente já rodou aqui, ele disse que não existe endereço, mas agora, como ele se fez uma primeira comunicação com o R1, ele traz aqui, 172.16.3.1 com este endereço MAC, que é o endereço físico da interface Fast Ethernet do R1, essa interface aqui, ó, tá? Que tem comunicação direta com o PC1. Tá ok? Agora a gente volta no roteador R1, ele pede para a gente executar de novo o show arp. Olha aqui, agora já tem a entrada do 172.16.3.10, que é o IP do PC1, né, relacionado com o endereço MAC da interface de rede do PC1. Tá? Esse que é o objetivo, tá, aqui dessa etapa número 2. Tudo bem? Agora ele fala que a gente já viu que o ARP funciona, mas agora ele quer que a gente veja
né, de uma forma um pouco mais devagar, né, passo a passo, capturando os pacotes, certo? O que ele pede para a gente fazer? Observar o funcionamento, mude para o modo de simulação, então tá aqui, ó, real time, mudar para simulation. Deixa eu só afastar aqui temporariamente. Defina os filtros da linha de eventos para mostrar apenas eventos ARP e do ICMP. Então vamos aqui no Edit Filters. Ele abriu essa outra janelinha. Vamos deixar só o ARP e o ICMP. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Também vou desmarcar. E aqui também vou desmarcar. Tá? Ele pediu só ARP e ICMP. Então tirei tudo aqui, deixei só o ARP e ICMP, certo? Beleza. Agora do PC2, por que do PC2? O PC2 ainda também não fez nenhuma comunicação, então ele vai mandar um pacote ICMP, né? E ele vai utilizar o ARP também nesse momento. Então PC2, desktop, comando prompt, ping, vou pingar onde? Vou pingar na interface do roteador R2, tá? Que é o endereço 172.16.1.1. Tá? E ele fala para a gente fazer isso e observar, né? Ó, Enter. Ele apareceu aqui, ó, 2 envelopinhos. Que envelopinhos são esses? Tá? Eles aparecem aqui, ó. Se eu quiser analisar eles, eu venho aqui no olho. Tá? Ele abre aqui para mim, ó, informação desse pacote. Tá legal? Bom, ele fala que é para emitir o comando, minimizar a janela e clicar no botão Auto Capture /Play, né, que é esse cara aqui, ó. O que aconteceu? O pacotinho verde é um pacote do tipo ARP, ele passou pelo switch e chegou no roteador. Tá? Para que isso? Para ele pesquisar no roteador qual é o endereço físico dele para informar aqui para o PC2. Tá? Agora, depois que o ARP funcionou, que era o envelope verde, agora sim o pacote ICMP do ping vai até o roteador 2, né? E vai voltar. Tudo bem? Então, olha só. Como no PC2, vamos abrir aqui de novo. Ó, voltou o primeiro resultado do ping. Ele vai dar mais um ping agora de um pacote, né? Lá para o R2. Como o meu PC ele pingou no endereço IP, ele precisa mandar essa mensagem ARP na rede para que quem tem esse endereço IP 172.16.1.1 informe qual é o endereço físico ou o endereço MAC da sua interface. Tudo bem? E ele sempre faz isso, ele manda um ARP primeiro e em seguida o ICMP. Tá ok? Com isso ele consegue verificar, né, o tempo que leva para esse pacote ICMP que é formado aqui chegar no roteador e voltar. Então esse tempo aqui é marcado em milissegundos aqui, ó. Tá? Não estou conseguindo chegar aqui, mas esse outro aqui é 4 milissegundos. Vamos só aguardar esse último pacote ser executado, né? Para a gente encerrar aqui em Check Results. Bom, finalizou. Então a gente verificou aqui o funcionamento do ARP, né, e de quebra também do ICMP. Tá? Então, mais uma vez, quando a gente dá um ping do PC2 para a interface do roteador, o primeiro
pacote que vai, um pacote ARP, perguntando do roteador, né, qual é o endereço físico, ou o endereço MAC que ele tem aqui. Tá? Esse aqui ele é devolvido, essa informação para o PC2, e aí sim o PC2 manda o próximo pacote, que é o ICMP. Certo? Para a gente validar agora, né, ele pede para a gente clicar no botão de verificar resultados, que é o Check Results. Se vocês chegarem nessa mensagem aqui, tá, vocês fizeram com sucesso. Congratulations or completing this activity. Beleza? Então, não conseguiram fazer? Voltem o vídeo, né, e tentem novamente, porque ele é bem fácil mesmo de ser feito.